nos absurdos que rolaram. Comecemos, Gabriel. Flávio Dino, sempre, tópico 1. Sempre. Nem todo Flávio Dino, mas sempre o Flávio Dino. Em um evento do governo federal, o agora ex-ministro da Justiça e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal fez um comentário tão inapropriado, mas foi tão inapropriado que até o Lula se constrangeu. Vamos assistir. As polícias federais brasileiras estão entre as melhores do mundo. A Polícia Federal, em particular, que a nossa Polícia Judiciária faz um grande trabalho. Até e por aí isso eu lindo, acredito. tudo correto. Assim, daqui a pouco ele vê uma pauta de reivindicação pedindo aumento do salário. Aí começou. Piadinha. Porque O o Lula. senhor já atendeu a pauta. Beleza, Então, tem que lamber o chefe, tá certo? Então não há risco, porque eu disse ao ministro Lewandowski, ele está livre desse tema, graças ao senhor. Se chegarem, o senhor pode pedir uma liminar no Supremo. Ai, o Lula. Ai, não tinha visto. Olha, não, gente, pra você... O Lula ficou meio Nazaré, né? Fazendo cálculo. Pra você constranger Luiz Inácio Lula da Silva num comentário inoportuno, não é simples. Ai, me deu vergonha. Não é simples. Pedro, pode? Pode. A regra é clara. Pode Será isso. que a Janja Galvão. achou, hein? Dino. Fala, Dino. Cara, Sentiu. Não dá. Ele tá saindo do governo pra assumir uma cadeira quase vitalícia na Suprema Corte brasileira. Já é um ministro que todo mundo já demonstrou ter um pouco de receio, porque ele fala muito. E agora, por mais que seja em tom de piada, não importa que foi em tom de piada, e foi de fato em tom de piada, mas não importa. Não pode Você não fazer pode. esse tipo de piada. Não pode, você não pode Dino. brincar que o seu atual chefe e daqui uma semana ex-chefe pode usar do Supremo Tribunal Federal. gente. Não pode. São dois cargos muito diferentes que ele ocupa agora, o que ele Poxa foi indicado para vida. ocupar. Um deles é um cargo político. O cargo de Sim. ministro é uma Perfeito. indicação política. O cargo do Supremo Tribunal Federal é um cargo vitalício que se espera um caráter técnico e apessoal. Exatamente. Que ele consiga separar a filiação A gente política entendeu dele. que foi piada. Vamos deixar claro? Entendemos. Isso, todo mundo sabe O que a que gente foi. está dizendo é que não pode fazer essa piada. Não cabe. Tá? Não cabe. Que fique claro. O homem que está essa- prestes a assumir uma cadeira na Suprema Corte desse país, gente. Ele pode julgar daqui a um ano casos que envolvam o presidente Lula. Essa Qual é a bancada. credibilidade? Essa bancada republicana aqui não tolerará. Não tolerará Nós e a deputada... Não aceitarei e não tolerarei. esse tipo de piada. Jamais. Aliás, a gente quer já chamar, deixar claro, Érica Hilton. É. Precisamos de você aqui Maravilhosa. conversando com a gente, tá? Mês das Mulheres, tá Mês aí. das Mulheres tá aí, por favor. Eu tenho até look montado, gente, Pra pra essa recebê-la. presença. Tá. Maravilha. Aí... Não foi só o Dino que falou Até aí, bobagem, até né? aí. Até aí tudo meio bem. Quem também não perdeu a chance de ficar calado foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Pô, Barroso. Ai. Barroso costuma ser meu ministro preferido. Ele é tão íntegro. Ele é íntegro, ele é bacana, ele tem posicionamentos progressistas. É verdade. Mas não pode, Barroso. Segura a língua, porque não pode. Não pode sair O que falando. que houve? Por Vamos aí. ver a fala de Barroso. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. Ele está sentado ao lado do presidente Lula nessa afirmação. Então é evidente que ele está fazendo aí um paralelo entre esse governo e o governo anterior. Entendemos. Todos entenderam. Todos entenderam essa parte, todo mundo lembra Isso. do Dudu falando
que Os ataques à democracia. Para fechar, bastava um cabo e um soldado. O Lula xingando todos os ministros do Supremo. O quanto que o Supremo foi vandalizado no 8 de janeiro. E o quanto a democracia esteve, de fato, em risco no governo anterior. Entendemos isso tudo. Esteve. Só que o ministro Barroso dizer uma coisa dessa, ele descredibiliza todos os movimentos do judiciário na direção da democracia que foram feitos na gestão anterior, na minha avaliação. Na sessão de abertura do ano do judiciário. Entendeu? O que eu acho é que, assim, ele poderia ter falado, neste momento estamos muito mais tranquilos com a situação que temos, diferente da que tínhamos antes. Agora dizer, não precisamos falar de... É um discursinho, está tudo muito amor, não preciso mais falar de democracia. Ai, nos tratam carinhosamente. A gente se trata carinhosamente quando dá. As favas, não é mesmo? Você não pode abrir margem para que as pessoas pensem que as suas ações de antes foram enviesadas e que as próximas serão também. É um contraste muito grande com a gente viu da Lava Jato. Puxa vida, né? Com decisões, inclusive, do Supremo. E desses caras. Desses caras e que estão sendo revistas, que foi o caso agora do ministro Dias Toffoli, que suspendeu as multas de 8,5 bilhões... Com B de Bolsonaro. Da Odebrecht, atual Novo Honor, no acordo da Lava Jato. Assim, a operação inteira está sendo desfeita por conta da revisão das delações, né? Que era o principal instrumento de você conseguir essas condenações. Quem talvez discorde um pouco do ministro... Quem falou foi o... Foi Barroso. Talvez o brasileiro. Ranking. Saiu essa semana, né? Ranking, né? Como é que a gente tá, hein? Ranking da ONG Transparência Internacional, que avalia o índice de percepção de corrupção. Não é um índice de corrupção. É um índice de... Percepção. Eu acho que segunda mão, tem corrupção entendeu? ou não tem? É isso. Lembrando que a corrupção talvez seja um dos maiores entraves da democracia. Ela não é para ser uma ferramenta pró-democracia, apesar de muita gente achar que é. Sim, é o famoso assim, eu não fui comer lá no restaurante, mas eu passei na porta lá, o pessoal parecia satisfeito ou não. Isso. E aí, no primeiro ano da nova gestão Lula, o Brasil caiu 10 posições. Ficou em 104º lugar entre 180 países nesse índice de percepção. E tem muito a ver também com a imagem que foi construída pela Operação Lava Jato, pela imprensa, pela mídia, de que o Partido dos Trabalhadores teria relação maior com... Na verdade, só para deixar claro, muito dessa queda do Brasil tem a ver com o governo anterior e que na avaliação dessa pesquisa, o primeiro ano de governo Lula não teve a habilidade de conseguir reconstruir essa imagem de que estamos eliminando a corrupção. E aí, como é que explica para quem saiu em defesa do governo, hein? Que não leu. Porque o que teve de gente que não leu o ranking e saiu defendendo o governo Lula. Levantando bandeira. Como se o ranking fosse referente a esse primeiro ano de governo, não está no gibi. Uma dessas pessoas foi quem? Quem? O ministro Gilmar Mendes, também do Supremo. Porque eles resolveram que eles não têm que mais bem à segurar toa, né? suas próprias opiniões para si. Não. Eles podem falar. É isso. Eles saem falando e o Gilmar falou que um índice baseado em percepções precisa ser visto com muita cautela. Tá. Assim, a CGU saiu em defesa da atual gestão, o TCU saiu em defesa da atual gestão. Gente, não tem defesa porque é percepção. Gente, a palavra tá lá, percepção de corrupção. Sabe o que é isso, né? A comunicação do Paulo Pimenta que não está sendo eficiente. Então, usamos Foi memes. percebida que a comunicação dele não tá boa. Não tá muito eficiente. O que tá em alta na rede, não tem nada de provocação. Gente, percepção é o que a gente chama também de feeling. É a sensação das pessoas com relação às coisas. E a sensação é o que faz a pessoa investir ou não investir, é o que faz a pessoa comprar ou não comprar, é o que faz a pessoa querer prosperar num país ou não. Porque se você não tá seguro com a percepção de algo, a coisa vai por água abaixo. Sim. Mas assim, não bastasse Barroso, não bastasse Dino,
Teve mais. Meu Deus, não é possível, não, gente. Abriram a gaiola do Supremo. Não é essa realidade semana. distorcida ainda? Ainda não. Quem também fez bobagem e conseguiu descredibilizar o seu próprio trabalho foi o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Mas, gente, o que houve com o STF essa semana? Cachorro do Supremo. Ele cometeu um erro de principiante, uma coisa que não pode acontecer. Para resumir a história, a Procuradoria-Geral da República tinha concordado com o pedido de liberdade da defesa de um dos presos do 8 de janeiro, dos atentados à democracia. Para negar o pedido, o ministro afirmou que o preso tinha antecedentes criminais. Só que para isso, Moraes considerou os antecedentes de um homônimo do pastor que está preso. Putz. Errou. Vamos lá, vamos só explicar aqui como é que funciona o judiciário inteiro. Não tá? foi bom pra saúde. Primeira, segunda, terceira, quarta, todas as instâncias. Vamos lá. Todo juiz tem seu time de assistentes. São pessoas que geralmente, inclusive, escrevem sentenças para os juízes. É assim que funciona. Sim. E o juiz lê e fala, concordo, e assina. É assim que funciona o judiciário. Quem já viu como é que trabalha o judiciário, assim. Existe eles uma não equipe... têm nem vergonha de assinar. Não são eles É porque é muita coisa. É não muita dá coisa. conta. Tem que ter um time, né? O cara dá a assinatura embaixo. Quando... Assim, vamos lembrar que já morreu uma pessoa presa pelo 8 de janeiro dentro da cadeia, depois de reiterados pedidos para ser libertado, alegando problemas de saúde e tal. E à época, Alexandre de Moraes disse o seguinte: não tive conhecimento, perdi, perdão, morreu. Aí já tinha morrido. Aí já não pode. deu. Aí agora, mais uma vez, a PGR concorda, de novo, com o pedido de liberdade. PGR essa indicada pelo atual governo, a gente não tá Paulo falando, Bonet. não estamos nem falando da PGR, Não, como é que era o nome do outro? Que não... Oh, Jesus. Aras, Augusto O Aras. Aras. Não estamos nem falando do Aras. Bonet, agora, falou. Liberta. Concordamos, pode libertar. Não, ele tem antecedentes criminais. E aí a gente está misturando alhos com bugalhos, mas tudo bem. Tem antecedentes criminais. Não vamos libertar. Mas o nome do senhor era um nome muito comum. Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz. Quantos No Brasil, Jorge Luiz dos Santos não existem neste país? Imagina. Como é que não tudo... Até pra ir na farmácia você tem que dar o CPF. Aí pro negócio STF não precisa. A Manuela sempre trazendo a voz das redes, né? Porque esse é o grande comentário no Twitter. É tipo, escuta, eu não consigo pagar um ticket de estacionamento no shopping sem dar meu CPF. Eles jogam o nome da pessoa do no nada. Não dá pra servidor. entender, não é possível. E aí aparecem 36 Jorge Luiz, ele vai na sorte. doleta. O que mostra o quanto que é sério a missão de Levan Udovsky, Nossa, que coitado. vai ter que vai ter a missão de unificar o sistema de segurança Isso pública desse daí país. é do procurador-geral aqui de São Paulo, o Sarrubo. O Sarrubo. Gente, não dá. Não, assim, o país tem dimensões continentais, uma estrutura absolutamente desorganizada. A gente tem identidade, CPF, número de eleitor, 500 documentos. E ainda